Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, meu nome é Cristiano, sou fisioterapeuta e vou falar bem rapidinho para vocês sobre insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória agudizada. A insuficiência respiratória, ela parte da premissa que esse paciente ele não tem mais condições, tá, de manter as trocas gasosas, relação VQ, né, ventilação, perfusão, tá, as trocas gasosas, a parte de oxigenação de uma forma adequada, de uma forma sozinho. Tá? Então ele precisa de uma intervenção, ele precisa de uma ventilação que nós chamamos de ventilação invasiva. Tá? Qual o motivo dessa ventilação invasiva? Nós precisamos de um tempo hábil para poder tratar a patologia de base, tá? A patologia que está levando esse paciente a uma insuficiência respiratória. E muitas das vezes o paciente é submetido a antibiótico terapia por um período mais prolongado, um período de 7 a 10 dias, 15 dias, e ele não tem condições de permanecer em ventilação espontânea, tá? Por esse período longo, até mesmo por fadiga muscular, por cansaço muscular, e o paciente já está começando a comprometer nível de consciência e ele precisa de uma intervenção, precisa de uma ventilação de suporte para que esse paciente possa suportar, né, aguentar essa terapia por um período mais prolongado. Ao mesmo tempo que a ventilação mecânica, né, que é feita através de um tubo, né, introduzido na traqueia desse paciente, um tubo de 20 aproximadamente, utilizando ali 22 centímetros e conectado esse paciente à ventilação mecânica, nós estamos mudando o padrão ventilatório desse paciente, a fisiologia respiratória, que nós respiramos por pressão negativa, tá? E a ventilação mecânica por pressão positiva, e nós acabamos alterando essa fisiologia e pode levar a lesões, até mesmo causadas pela ventilação mecânica, se não for de uma certa forma bem adequado os parâmetros ventilatórios para aquele determinado indivíduo. Então, o nosso intuito é dar esse suporte ventilatório para esse paciente e de uma forma breve para que a gente possa conseguir controlar a clínica do paciente e juntamente com a parte ventilatória e a parte de oxigenação. Pacientes submetidos à ventilação mecânica por um período prolongado têm grandes chances de falência, né, da terapia, levando até o mesmo esse paciente a óbito, muitas das vezes. Então, o intuito, apesar da ventilação mecânica ser uma coisa imediata para que a gente possa tirar esse paciente da parte aguda ou uma patologia crônica agudizada, nós precisamos, de uma certa forma, retirar esse paciente, já pensar numa estratégia da retirada dessa ventilação mecânica para que ele possa ventilar de forma espontânea o mais rápido possível, tá? Então, a estratégia da ventilação mecânica, apesar de ser uma coisa que vai tirar esse paciente da fase aguda, né, e vai descansar esse paciente para que ele possa, de uma certa forma cautelosa, né, tratar dessa patologia de base, nós, ao mesmo tempo, dois pesos, duas medidas, ao mesmo tempo nós temos que já pensar numa extubação e numa retirada desse suporte ventilatório, de uma forma o mais breve possível, desde que o paciente tenha condições clínica e ventilatória para isso. Existem 3 tipos de formas de teste de respiração espontânea. Existe a peça em T, que ela é conectada no tubo orotraqueal, esse paciente é conectado com incremento de oxigênio e ele fica de forma espontânea respirando nesse tubo em T. Existe a forma CPAP, que é uma pressão positiva na via aérea, tá? Que nós conectamos esse equipamento, mudamos a modalidade do ventilador mecânico para essa modalidade de CPAP, tá? E esse CPAP ele é zerado a pressão de suporte e essa pressão de suporte fica mesmo só com uma única pressão, né, na via aérea desse paciente, mantendo esse pulmão mais armado, com uma PIP lá de 5, tá? Oxigenando esse paciente de uma forma espontânea continua respirando, tá? E também nós temos a pressão de suporte propriamente dita, que é uma pressão que varia, né, de suporte para esse paciente de 5 a 8 centímetros de água, com uma PIP de 5 a 8 centímetros de água e uma FiO2 de 40%. Esse paciente permanecendo por um período mais prolongado, tá, em média lá 24 a 72 horas em ventilação espontânea, a gente já pode proceder com a retirada desse tubo orotraqueal, tá, e considerar esse paciente com sucesso na extubação, se esse paciente permanecer sem a ventilação invasiva dentro do período também de 48 a 72 horas, correndo o risco de uma nova intubação, caso esse planejamento seja de forma
inadequada ou seja até mesmo de forma mal planejada, né? Mas pode ser que isso aconteça, o retorno desse paciente em ventilação mecânica após a tentativa da extubação. Tá bom, gente? Então é isso aí, um grande abraço e mais uma vez, obrigado a todos. Valeu!